Vereador Aldonei Machado. Prejudicado, vereador Daniel Santos, da tribuna. Só vamos confirmar a presença. A vereadora Estela está presente? Presente, senhor presidente. Obrigado. Bom dia, presidente, mesa diretora, colegas, pessoas que nos assistem de casa. Coincide muito hoje a fala do vereador Caleb em relação ao lixo, porque também hoje eu trago esse tema aqui para falar, porque eu vi em alguns momentos aqui alguns vereadores falando que a cidade está imunda, que a cidade está suja, que a cidade está largada. Inclusive o vereador Iago que se manifestou. Mas vale salientar para vocês, e eu vou mostrar aqui, que alguns dias eu venho buscado fazer registro de vários bairros, mostrando a situação das ruas. Se realmente a cidade está suja, está imunda. E eu vou mostrar aqui os bairros, a situação, em dias diferentes. Inclusive, desde as 7 horas da manhã de segunda-feira, que normalmente poderia estar sujo por passar o final de semana, foram feitos os registros. Aqui eu vou passar para vocês a situação de todas as ruas. Aqui, Planalto, Rio Branco. Bairro Charqueadas. É que eu me perdi aqui na... Bairro Charqueadas, bairro Rio Branco. Quero que vocês olhem as ruas. Bairro Rio Branco. Bairro São Leopoldo. Bairro Lourdes. Bairro Cruzeiro. São Vitor Coab. Bela Vista, que foi falado aqui que é uma imundície. Bairro Planalto. Ó, Bela Vista, voltei. Isso, tá imunda. Bela Vista, bairro Planalto. Bairro Esplanada. Olha a imundície da rua. Esplanada. Então assim, pessoal, quando vocês falam aqui que a cidade está imunda, que a cidade está suja, que a cidade está largada, vocês não estão apenas prejudicando o prefeito, tentando queimar a imagem do prefeito. Vocês prejudicam a imagem da cidade para pessoas de fora, inclusive para os moradores da cidade, de que realmente a cidade está suja, que a cidade está imunda. Existem sim casos onde contêineres são revirados, que o lixo é espalhado, mas dizer que a cidade está suja, que a cidade está largada, aí é um desserviço para a sociedade, para a cidade, é queimar a imagem da cidade. Aqui, como o vereador, presidente Lucas falou outro dia, nós somos pessoas públicas. Cada um tem seu público, seu alcance nas suas redes sociais. E como eu falei, no momento que se fala que a cidade está imunda, que a cidade está suja, vocês estão prejudicando a cidade. Então, eu quis fazer esse registro... Da sua parte. De imediato, vereador. Eu tenho que lhe parabenizar pelo tema que o senhor tem trazido aí. De fato, tem momentos que a gente pega em alguns pontos específicos, em torno das lixeiras sujas, essas imagens que o senhor traz, eu tenho que lhe parabenizar. E, inclusive, agora, na parte da manhã, eu estava vindo da região do Iguatemi, e ontem eu passei debaixo do viaduto da rótula Nelson Bazei, e tinham moradores de rua e bastante lixo espalhado. E certamente teria sido por conta desses moradores que estavam ali. Ontem era terça-feira, eles estavam desde domingo, e hoje pela manhã, ali embaixo, estava tudo limpo, sem moradores de rua, e o trecho que eu fiz lá do Iguatemi até aqui na Câmara de Vereadores, nesse caminho que eu fiz, eu tenho que parabenizar a Codeca, porque vinha vindo uma Kombi com 2 servidores fazendo limpeza em torno dos contêineres e nas ruas, sabe? Então eu tenho que parabenizar pelo tema, valorizar esses servidores que estão fazendo isso, né, que eram 7 horas da manhã, o pessoal estava ali fazendo a varredura em torno desses contêineres, inclusive nas ruas, né? Parabéns pelo tema, Daniel, parabéns ao prefeito Adiló.
né? Agora nós temos aí um novo presidente na Codeca. Espero que mantenha o padrão de serviço que estava trazendo a senhora Maria de Lourdes, né? O Milton certamente foi um camarada que já trabalhou na Codeca também, conhece a estrutura daquela empresa, né? E a qual que nós temos que valorizar aqui em Caxias do Sul. E, de novo, parabenizo pela demanda, parabenizo o prefeito Adiló, parabenizo hoje o então presidente da Codeca, mas principalmente aqueles servidores que estão fazendo isso aí que o senhor está nos mostrando hoje. Isso aí. Isso. Sua palavra, vereador Bueno. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador Daniel. Primeiro que o lixo ele não brota na rua, né? Ele não acorda de manhã e diz eu vou para a rua e vou para dentro de uma boca de lobo. A consciência nasce dentro da própria residência da pessoa, né? As escolas ensinam isso. Eu lembro que eu na escola ensinei para os meus pais. Hoje a minha filha com 1 ano já sabia separar o lixo, né? Os resíduos do seletivo orgânico. Ainda ela pede isso daqui vai em qual lixo. Então nasce dentro da sua própria casa. É o primeiro passo. O segundo é as pessoas, vereador, colocar no container certo. Porque o que eu vejo de gente chegando lá só abrindo, e as pessoas colocam no verde, porque tem o pedalzinho, e aí só colocam só para não ter o trabalho de erguer o amarelo, né? E aí é o que as recicladoras falavam ontem aqui, né? Pego só papel higiênico, pego absorvente, pego cachorro morto, pego tudo quando coloco no seletivo, né? E aí falta uma consciência. Aí querem culpar o prefeito, querem culpar o secretário, querem culpar... Mas a consciência nasce conosco, dentro da nossa própria casa. E o pior, vereador, não é nem só um resíduo no chão, mas é o alagamento que isso vai ocasionar, né? É transtorno que vai ter para todas as outras secretarias. Então, é o entorno. Mas eu quero seguir a mesma linha do vereador Cristiano. Eu espero que o novo diretor da Codeca siga 10% do que era Maria de Lourdes, tá? Porque a Maria de Lourdes não tinha sábado, não tinha domingo. Eu agradeci a ela o trabalho e pedi desculpa pro marido dela. Eu disse assim, porque muitas vezes eu sei que eu te liguei, tu estava talvez em jantares e tu deixou da tua família de lado para atender pedido da comunidade. E sempre foi uma pessoa solícita. E não era política. Né? Ela não era política. Era uma pessoa que veio da iniciativa privada, veio para o público, entendeu como é que funciona, né, os trâmites. Então, eu espero que ele seja 10% que nem ela para continuar. Para concluir, vereadora, minha fala, nós temos hoje a Secretaria de Gestão Urbana, né, que está nas mãos do Rodrigo Weber. Eu acho que foi um dos maiores desafios desse segundo mandato do Adiló, criar uma secretaria nova do zero e equipar. E essa secretaria também ela faz uma gestão sobre a questão da limpeza urbana, né, de praças, parques. E a gente tem que dar estrutura para essa secretaria funcionar, né, com pessoal, com veículo, né, com maquinário, porque assim, vou lhe pedir uma parte, por gentileza. Fazer. E o Weber, eu sei que ele tem uma boa vontade, né, ele tem uma equipe que tem boa vontade, tem o Ed Carlos, que foi vereador aqui, né, então nós precisamos dar estrutura para ele fazer ainda mais aqui na nossa cidade, porque tudo que a gente tem pedido, ele tem se esforçado e, à medida do possível, tem feito, mas a gente precisa da estrutura. Obrigado, vereador. E realmente, quando o senhor fala da questão que o lixo não brota, que a população tem que ter a consciência, claro que nós temos que entender, valorizar o serviço da Codeca, mas temos que entender que grande parte da população caxiense tem essa educação em relação ao cuidado com o lixo. Dificilmente nós vemos a população de Caxias jogando lixo na rua, mas nós vemos casos como o do vereador Caleb trouxe, de pessoas que simplesmente jogam o lixo de casa na rua. Não tem a preocupação do cuidado do horário, de colocar em pontos onde que evite que animais vão até lá e estraguem. Sua parte, vereador Caleb. Brevemente, para não ocupar mais o seu tempo, parabenizar pelo assunto, parece até que nós havíamos combinado, né? Mas acho que isso é uma questão latente, é um debate latente na sociedade nos últimos dias, aqui na nossa cidade. E, novamente, o vereador Rafael foi muito feliz quando coloca, o lixo não vai parar lá à toa. Nós temos uma questão cultural aqui que tem que ser estudado e nós viemos de um declínio no aspecto cultural. Eu sempre lembro, quando criança, ainda na escola, ver a Codeca fazendo um trabalho de conscientização, que acredito que ainda é feito, inclusive isso, onde Caxias tinha o título de cidade mais limpa. E isso estava exibido, inclusive, em todos os containers. Só que de lá para cá, muita coisa foi se mudando. Nós temos aí fluxo migratório, nós temos um boom de pessoas que vieram de outras cidades onde não se tinha a prática da coleta mecanizada. E tem gente que ainda não separa lixo em condomínio. Eu falo porque eu moro em condomínio e sei que lá tem morador que não separa o lixo.
Então imagina, se alguém que mora em condomínio, onde existem áreas comuns, não consegue cuidar de uma área comum, que dirá na área privada dele. Então, é importante o tema, parabéns, e de novo, a gente tem que atacar esse problema não como um problema de governo, de política de governo. Esse é um problema de Estado, né? É um problema de todos nós. Até teve uma situação no início do ano que eu estava com o pessoal da Codec, diretores da Codec, ali na 13 de maio, aí perto da Maesa, vendo uma demanda, e na lixeira ao lado do McDonald's, o pessoal do restaurante vindo com um sacão de lixo do restaurante orgânico e largando no container porque a tampa estava aberta. Aí é muito pesado, é mais fácil. Aí ele foi lá e ameaçou de notificar elas. Então o que acontece? É cultural, às vezes pessoas que até são esclarecidas, então são os dois lados. Mas a gente sabe que o povo caxiense, ele tem a educação do lixo, mas os pequenos que fazem um estrago grande. Mas uma declaração de líder do Republicanos. Segue em declaração de líder, vereador Daniel Santos, da bancada do Republicanos. Mas uma coisa que o que me fez fazer esse material e fazer essa apresentação hoje é que as pessoas, que os vereadores, colegas que falam que a cidade está suja, que a cidade está imunda, não tem que se vangloriar e se engrandecer em relação a isso. Como eu falei, vocês não estão fazendo queimando o filme do prefeito, estão queimando a imagem da cidade perante as pessoas de fora e perante até os próprios moradores que, por ingenuidade, quero pensar assim, acreditam nessa conversa. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Daniel. Bom, eu vou simplesmente aqui repetir o que eu falei antes, e assim, em conformidade também do que o vereador Cláudio comentou, né? Só que é o seguinte, eu vejo seguidamente, não é que me contam, eu vejo as pessoas passando de carro, tem um terreno baldio, abre a janelinha e joga a sacola do lixo. Mas por quê? Essa é a questão. Por quê? Porque é mal educado? Sim, é mal educado. Mas por quê? Se ele tivesse na casa dele a cesta, ele não ia colocar o lixo no carro e jogar lá na frente. Ele ia colocar na cesta. Então, assim, em locais que existe a coleta mecanizada, eu concordo que ali não precise. Não tem que ser obrigatório ter a cesta, porque tem o container, passa o caminhão, ele vai recolher. Então, as pessoas têm a obrigatoriedade de colocar no container, né? Agora, aonde não tem a mecanizada, tem que ser obrigatório cada residência ter a sua cesta. Porque daí a pessoa, tendo a obrigatoriedade de ter a cesta, ela não vai mais pegar o lixo e ir lá jogar no terreno baldio, ela vai colocar na cesta. Depois a questão, vereador Rafael, de separar o lixo, daí é uma questão que a gente vai ter que, com o tempo, fazer as pessoas entenderem que é necessário fazer isso. Mas para resolver esse momento agora, assim, mais rapidamente, tendo a cesta, a pessoa não vai jogar no terreno baldio. E nem lá na rua. Ela vai pegar e vai botar na cesta, porque tem a cesta. Então, eu acho que isso ajudaria e muito. Obrigado. Sua parte, vereador Libardi. Obrigado pela gentileza. Eu vi que o senhor apresentou diversos bairros, alguns containerizados, outros não. E eu reafirmo que a cidade se encontra suja no centro. Não tenho nenhum problema quanto a isso, sabe, vereador Daniel? Tenho respeito pelo senhor, acho que o senhor tem melhorado cada dia na defesa do governo. Agora, nós precisamos verificar que talvez não seja um problema do prefeito. Tenho certeza que o senhor lembra do que eu falei aqui na semana passada. Eu falei, se o prefeito se comprometeu a criar uma secretaria para fazer essa regularização, se promoveu investimento na Codeca, se comprou container como comprou, e mesmo assim a cidade no centro continua suja, será que o problema é o modelo ou a falta de vontade? Falta de vontade eu sei que não é. O problema é o modelo, e nós discordamos frontalmente do modelo. Eu acredito que o modelo containerizado no centro acabou perdendo a função e, infelizmente, deixa a cidade profundamente suja, em especial no centro e no Pio Décimo. Pode haver um grande esforço e pode haver recolhimento em 2 ou 3 oportunidades por dia. Nós temos a saída da Mateus Janela, que houve a construção de um grande condomínio, na frente da Caixa Econômica. Se colocar 10 containers ali, não vai dar conta. É uma situação que nós, infelizmente, precisamos enfrentar. Então, a política municipal de recolhimento de lixo precisa ser revisada, porque, embora ela possa ser suficiente no bairro Cruzeiro, ela não é suficiente em alguns lugares. E, infelizmente, exclusivamente com investimentos, nós não conseguimos solucionar. E nós precisamos ter uma fiscalização efetiva, porque tem muita gente que promove o caos nas lixeiras do centro e são pessoas jurídicas. O senhor bem tratou de um restaurante. Muitas vezes não é a pessoa física, não é o catador, não é o reciclador no encaminhamento, é uma pessoa que tem plena ciência do que está fazendo, como bem tratou o vereador Rafael Bueno,
E faz porque é mais econômico para ela e causa um prejuízo a toda a sociedade, inclusive uma empresa pública. Então, bom, se tem locais que estão limpos, perfeito, que bom que estão. Agora, a gente tem locais que encontram-se muito sujos, vereador Daniel, e nós precisamos alterar a política. Porque toda a vontade do prefeito, não faltou vontade, queria ter uma secretaria para isso, não solucionou o problema do centro. Nós precisamos ampliar a fiscalização e garantir que os contêineres sejam efetivos ou obrigar que as pessoas tenham a sua própria lixeira, como sugeriu o vereador Fantinel, e no centro que os condomínios tenham, como já começou o prefeito Adiló. Obrigado. Eu procurei fazer dos bairros justamente para não dizer que priorizei o centro, porque o centro tem os casos das lixeiras sim, mas o centro também não está sujo. Enfim, vamos fazer ambos os registros, então. Mas enfim, sua parte, vereador. Ah, não, desculpa, vereador. Esse rapaz. Eu concordo, obrigado. Obrigado, Daniel. Esse rapaz é bom. Eu tenho que concordar em partes com alguns colegas, mas porém discordar em outras partes também. Concordo muito com as falas e com a educação que tem o vereador Libardi, porém ontem, Libardi, eu andei na área central, fiz questão de andar em toda a área central ali, eu saí daqui da prefeitura, da Câmara de Vereadores, fiz Alfredo Chaves, fiz uma parte da Júlio, Sinimbu, 18 do Forte, Calçadão, Doutor Montauri, enfim, eu fiz essa área central toda caminhando ontem e eu confesso que me surpreendo, viu? Porque estava limpa a cidade, estava limpa pelo menos essa área central. Andei no calçadão, onde muitos colegas e transeuntes da cidade dizem que também não é possível de andar. Eu andei com tranquilidade na área central, por óbvio, sou um camarada que foi do policiamento por muito tempo, mas eu vi alguns aposentados por ali, sim, né? Mas eu não vi marginalidade na rua, na área central. Não faço vistas grossas, não faço, muito pelo contrário, né? Também sou um defensor do que nós temos que melhorar na nossa cidade, porque nós temos que atrair o público turista. E no meu grande expediente eu quero falar sobre isso, que amanhã eu tenho um grande expediente, e eu quero falar sobre o turismo, que a gente tem que incentivar, e como o Daniel Santos fala, o vereador Daniel Santos fala, nós temos que valorizar a nossa cidade, nós temos que atrair, e não menosprezar o que nós temos. Temos que buscar, sim, condições de melhorar a limpeza e, enfim, outras coisas, e a segurança pública, a iluminação pública, a zeladoria, parabenizar o Weber, que está tentando fazer um bom trabalho, parabenizar o prefeito Adiló, que criou essa pasta com a intenção de melhorar a zeladoria, né? Eu estou recebendo aqui agora, olha, mensagem de pessoas que estão nos assistindo, aqui, olha, onde diz que ele está cansado de recolher lixo aberto aí eu vou ter que concordar com o vereador Iago também, por sujesmundos travestidos de catadores. Né, que é um trabalho que o Iago sai, por vezes, aí fiscalizar na noite, e é verdade. Tem sujesmundo travestido de catador, abrindo lixeira e largando no chão. Daí vem vendo, exatamente, vereador Fantinel, o senhor também falou sobre isso, né? Então, Daniel, parabéns aí, continua nessa luta, vamos continuar juntos, estamos, parabenizar o Libardi quando ele fala em questão ambiental, né? E a SEMAS tem que tomar mais frente disso e mostrar dentro das escolas, dentro das empresas, nos condomínios a fiscalização. Né? Então, parabéns. Tá, é isso, Daniel. Desculpa estar tomando seu tempo, e eu teria mais coisas para falar ainda, porque nós temos que bater nessa tecla e da limpeza da nossa cidade. Muito obrigado, vereador. Muito boa sua fala. Sua parte, vereador Bueno. Vereador Cristiano, o senhor estava indo tão bem, estava lhe aplaudindo, mas daí o senhor foi lá para o precipício, vereador. Vereador Cristiano, o senhor, enquanto membro da Força de Segurança, eu vou dar um exemplo para o senhor, tá? No antigo frigorífico PTF, que o senhor conhece muito bem, lá tinha um monte de pessoas, usuários de drogas, né, moradores de rua, e o senhor conhece cada bequinho do lado de dentro do mato. Não tinha lixo do pessoal, dos moradores de lá. Tinha lixo de quê? De empresas que jogavam lá, principalmente de pets, de CNPJs que jogam em áreas verdes, em áreas particulares que estão abandonadas. Então, eu quero dizer para o senhor, inclusive, que o senhor que é da área da segurança, muitos dos assaltos que a gente via antigamente aí na praça, nos bairros, diminuíram. Por quê? Porque esse pessoal aí que anda, esses travestidos sujos, que nem o senhor falou ali, eles pararam de assaltar para comprar seu crack, que eles ficam... Olha, eu não conheço gente que trabalha mais que esses caras, eles trabalham dia e noite, catando lixeira para comprar sua droga.
Diminuiu, inclusive, os assaltos. Agora, só para concluir, vereador Daniel, o que nós temos que entender é o seguinte, né? Esses coitados aí que já são mortos socialmente, que já são os moribundos, né, eles estão sobrevivendo. Agora, aqueles sem vergonha, tá? Que tem CNPJ, que querem sonegar, que talvez sonegam o imposto e aí prejudicam toda uma cidade por causa que não querem pagar a coleta seletiva ou orgânica do seu resíduo, e aí alguém tem que pagar. As pessoas lá da periferia têm que pagar o resíduo para aquele que quer enriquecer nas costas dos outros. E é esses que a Codeca tem que atacar. Obrigado. Obrigado, vereadores, todos que contribuíram. Então, pessoal, esse era o intuito hoje, mostrar a realidade da cidade, dar os parabéns para o prefeito Adiló, parabéns para a Codeca e, como falou algum vereador aqui, que o serviço continue com qualidade, o que tiver que melhorar será melhorado. Então, que a gente tenha um cuidado enquanto ao que a gente fala, a nossa responsabilidade enquanto vereadores, pessoas públicas, em relação à imagem da cidade que nós passamos para as pessoas de fora da cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador.